Dentista, como fazer o seu paciente retornar para as profilaxias? Seu paciente não volta, então que tal a ideia de fazer o seu paciente voltar através de uma profilaxia de R$ 400? Essa é a proposta. E vou dizer por quê, tá? Porque houve uma época na minha vida que eu não queria muito que o paciente voltasse, porque a minha agenda era cheia. Cheia, 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 cheia. Aí eu sou periodontista, sou implantodontista. Aí o paciente volta para fazer limpeza. E achava que limpezinha era uma coisa muito ruim, muito qualquer pessoa pode fazer, e na verdade eu tinha um conflito interno, porque eu queria que o paciente, se ele voltasse, queria que ele voltasse para outra pessoa da clínica, mas não voltasse para mim. Mas não. Se o pac se enquanto eu tinha esse tipo de pensamento, e o paciente não voltava, eu não conseguia fidelizar esse paciente para a clínica. Porque assim, eu falava da boca para fora para o paciente voltar, mas eu não queria que ele voltasse. Por quê? Porque o ticket do meu procedimento era muito maior para fazer procedimento restaurador, curativo, e não para profilaxia. E eu achava que isso não era importante. E eu queria que fosse por outra pessoa, mandava para a clínica, só que no fundo eu sabia que ninguém fazia tão bem quanto eu e talvez a pessoa não fidelizaria e talvez aquilo ali ia dar problema. E quer saber outra coisa? Olha como isso é importante, tá? Eu ensino a fazer uma profilaxia, mas esta profilaxia, ela tem que ser valorizada. Se ela não for valorizada, talvez aconteça a mesma coisa que acontecia comigo. Eu falava para o paciente que ele tinha que voltar, mas na verdade eu não queria muito, porque se ele voltasse, ele enchia a minha agenda de coisa que não era importante. E eu achava que profilaxia não era importante, não era valorizada, não era aquilo que ele tinha que fazer. Enfim, tem que ser uma profilaxia diferenciada, valorizada, se não entra na mesma coisa, não vale a pena. E é isso que eu vou falar na aula de hoje, tá? Como fazer o paciente retornar, mas não para qualquer profilaxia, mas para uma profilaxia valorizada que vale R$ 400. Enfim, a gente precisa entender também uma coisa muito consolidada na administração, de que o cliente antigo, ele custa 5 vezes mais do que o cliente novo. Enquanto a gente está pensando só em captar cliente para fazer procedimento curativo, quem é que está cuidando do monte de paciente de manutenção preventiva? E se você que está me assistindo já é um super especialista, já tem alguma coisa muito consolidada na sua especialidade, o que você precisa ter é um dentista periodiária ou um dentista peri-start de profilaxia apaixonante para pegar toda a vazão de pacientes de manutenção que você não dá conta de atender. E esse foi o caminho que eu acabei tomando. Por quê? Como eu falei para vocês, eu tinha agenda cheia, 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 não queria muito que o paciente voltasse, enfim. Algumas manutenções eu faço, algumas eu designo para a minha equipe, porque eu tenho outros dentistas que fazem isso. Porque para e pensa, a gente está prometendo para o paciente o sonho dele não ter mais problemas bucais. E ele não vai ter mais problemas bucais. Só que ele tem que voltar com regularidade. Nesse retorno de regularidade, é uma profilaxia diferenciada, valorizada, onde o paciente sente a diferença e ele paga bem por isso. E ele volta periodicamente. Aí começa a acontecer de que a agenda enche, 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 você não tem mais para quem fazer. Eu já ouvi gente aqui dizendo nas redes sociais que fala assim, que o paciente vem, e que daí, depois que ele acaba vindo, não dá, que o paciente vem, e depois que ele acaba vindo, a gente não dá conta de atender. Mas não, quando você tem uma equipe, você atende, e depois você vai acompanhando todo esse pessoal, e você tem um monte de gente circulando dentro dessa clínica. Mas é gente que circula na sua clínica, que gosta de você, que conhece a equipe, que daqui a pouco vai fazer um clareamento, uma ortodontia, uma harmonização orofacial, vai fazer algum outro procedimento. Enfim, o que é que a gente também precisa entender? Que quem atende convênio e às vezes responde assim, sim, o meu paciente é fidelizado, ele volta sempre. E aí, você atende convênio particular? Só convênio. Gente, o convênio, ele é um paciente mais ou menos fidelizado, porque ele tem um monte de dentistas na carteira do convênio, mas o que mais acontece é o dentista que quer sair do convênio, ele sai do convênio e ele não consegue fidelizar. Ele não consegue fidelizar, ele não consegue fazer o consultório dar certo. É assim, é uma armadilha que você entra, mas você mesmo preparou. Por quê? Porque se você atende no convênio, se você atende no serviço público, se você é funcionário, você aprende a fazer o procedimento, mas você não aprende a vender.
Então, por exemplo, tem um dentista peridiária que é um dentista super mega top, mas ele atende 50% do tempo dele na Marinha. Tudo bem, ele é um super oficial da Marinha, faz odontologia com qualidade, com excelência. No entanto, como aqueles pacientes já são os pacientes que já vêm mesmo, a gente não aprende a vender. E aí a gente começa a ter o equívoco de que precisa produzir. E é o seguinte, mesmo que você atende na Marinha, na UBS, onde é que você vai fazer? Você vai precisar fazer isso de um jeito diferenciado, de forma que o paciente entenda a importância, valorize isso. Porque tem gente que é tão ruim em oferecer para o paciente a manutenção que o paciente não volta nem de graça. Isso é um problema. Por exemplo, tem dentista que atende na UBS, depois o paciente tem que retornar periodicamente, ele vai ter que voltar lá, se inscrever, e ele não volta. E este é o problema. Então, se você está assistindo, seja você um dentista de consultório particular, de convênio ou gratuito, gratuito entre aspas, né, mas de serviço público, você tem que fazer o paciente voltar. Pelo simples propósito da odontologia mais raiz do mundo, que a gente vai prevenir problemas bucais. Não tem como a gente fazer o paciente não ter mais problemas bucais se o paciente não volta. Essa odontologia curativa, ela é falida, não funciona. A gente faz, resolve o problema de uma vez, mas a gente não consegue resolver isso em longo prazo. Resolver em longo prazo, a gente consegue somente através da manutenção preventiva. E é o seguinte, também para quem está no convênio, tá? O convênio, você pode utilizar o convênio como uma estratégia para procedimentos não cobertos pelo convênio, que às vezes são até as profilaxias diferenciadas, onde alguns profissionais usam laser terapia, ozonioterapia, para a gente conseguir trabalhar em algumas coisas diferentes. Então, é uma estratégia. Enfim, vou dizer o que é que a gente vai fazer para o paciente retornar. Tenho 4 pontos aqui. O ponto 1, o que você não vai fazer é ser um dentista disco riscado, disco furado, repetitivo. Se você é um dentista que o paciente chegou e você vai falar assim, olha, tem que escovar os dentes, tem que passar fio dental. Gente, o paciente escova os dentes. Imagina o que ele sente quando você fala que precisa escovar. Ele está escovando. E tem que entender isso. A gente fala, não está escovando. Ah, então não está passando fio dental. Ah, então não está passando fio dental direito, porque daí não está conseguindo abraçar, passando aqui. A gente tem que conseguir explicar coisas novas, diferentes, que ele não sabia. Aponte em algum lugar do problema sistêmico dele, que ninguém fala. Aponte em algum ponto da dieta que ninguém está falando. Aponte em algum lugar sobre a questão periimplantar que ninguém falou para ele. E o paciente fala assim, nossa, doutora, ninguém falou isso. Aponta em algum ponto sobre a higiene das próteses dentárias que ele tem. Fala sobre degradação marginal de restaurações. Olha, paciente, olha quanta restauração você tem, olha o quanto de investimento de restauração que você tem, ou para quem é do serviço público, olha as restaurações que você tem. Se isso daqui estragar, talvez vai demorar muito para você ter outra vaga, e isso daqui vai comer o seu dente, vai destruir o seu dente. Que tal dizer para o paciente outras coisas, além de só mandar, ó, tem que voltar, hein? Daqui 3 meses tem que voltar, daqui 6 meses tem que voltar, daqui X tempo tem que voltar, ó, tem que passar fio dental. Enquanto você não tiver um repertório amplo para falar para o paciente, você não toca o coração dele. E por que eu já sei disso, tá? Porque eu já tive muito protocolo, e nesses protocolos eu falava sempre igual, sempre a mesma coisa, e o paciente ficava ouvindo, e de repente ele não ficava, e aí daqui a pouco nada fazia muita diferença. Isso não muda a vida do paciente. Você tem que ter algo de novo. O que é muito novo, tá? Olha o que os pacientes estão dizendo. Quando eu pergunto para os pacientes, por que vocês se interessam pelo conteúdo peridiário? Sabe o que muitos falam? Alguns pacientes falam assim, que tudo que tem de conteúdo é uma coisa muito superficial. E só o dentista peridiária vai explicar com profundidade uma coisa que ninguém me explicou. O que é que ninguém está explicando para o paciente? Ninguém está explicando etiologia para o paciente, de um jeito que ele entenda, que são as histórias que a gente explica. O dentista está sendo um dentista tão repetitivo a ponto de dizer para todo mundo que você tem que escovar e tem que passar o fio dental, mas não está dizendo para o adulto por quê.
Para criança, você pode mandar, mas para o adulto, enquanto você acabar não dizendo para o paciente por que você precisa fazer isso, isso não funciona. Ele precisa entender por quê. Por quê? Por conta da etiopatogenia da doença periodontal. Por que eu tenho isso daqui? Explica a etiopatogenia. Por que eu tenho cárie recorrente? Etiopatogenia. Por que o seu implante está sangrando? Por que eu tô com perda óssea? Por que eu tô com dente mole? Por que eu tô com isso? Por que eu tô com aquilo? Dentista precisa entender mais de etiopatogenia, contar histórias que colam na cabeça e explicar de um jeito que ele entende. Por que é que o fumante tem que parar de fumar? Para que ele vai querer parar de fumar, tá? Uma fumante falou assim: olha, fumar é uma delícia. É, é, é assim, depois que a gente almoça, a gente vai fumar e parece que o cigarro fica mais gostoso depois que a gente almoçou, e depois um cafezinho é a finalização perfeita. E aí, vai falar para um sujeito desse que é para parar de fumar? Não para de fumar deste jeito. Você tem que ter histórias que expliquem exatamente qual é a etiopatogenia de problemas periodontais, de aterogênese por conta disso. Eu mandei um e-mail faz tempo no newsletter que explica isso. E a gente vai acabar explicando para o paciente como é que é isso, como é que é aquilo, o que vai causar, o que não vai causar. Tem que fazer sentido na cabeça do paciente. E mais, tem que fazer sentido na cabeça dele, do paciente. Não adianta ficar só repetindo protocolos e protocolos e protocolos, porque isso não muda. Tem que fazer sentido na cabeça dele, né? Ponto 2, tá? O que você precisa fazer para o paciente voltar? Você precisa acreditar que retornar é importante. Falei lá no comecinho da aula, antes eu nem entendi, nem acreditava muito. Mas será que vai adiantar? Será que o paciente vai voltar? Agora é o seguinte, eu tenho muito paciente que não está entendendo por que vai voltar. Como ele não entendeu, é aquele paciente que quando a gente entra em contato, ele fala assim, não, eu não estou precisando. Quem falou que você não está precisando, paciente? Mas ele não entendeu. Aí o que está acontecendo? A gente faltou de criar a consciência dele na necessidade. Quem vai criar a consciência do retorno? É a recepção, que a gente dá uma lista de 400 pacientes para eles ligarem todo mês para eles voltarem? Não é. Quem vai criar a consciência do retorno é você, dentista. Para de designar isso para a equipe auxiliar, porque isso é responsabilidade nossa como dentistas. Só o dia que você, dentista, conseguir fazer uma explicação decente sobre a etiopatogenia do problema que ele tem, sobre o que é que ele precisa fazer para ele não ter, ele vai prestar atenção naquilo que você está falando e ele vai voltar. E aí ele volta porque ele entendeu. E a ligação da secretária da recepção vai ser um mero lembrete. Mas quem vai dar a consciência é você. E mais, quem vai dizer os benefícios da profilaxia é você. Você tem que acreditar. Por exemplo, você tem que dizer com propriedade que existe degradação marginal de resinas compostas. Quem não tem resina composta hoje na boca? Raros, todo mundo tem uma restauração ou outra. Aí, paciente, quer manter as resinas compostas em boas condições na sua boca? É o seguinte, você tem que voltar para a manutenção preventiva. Paciente, quer deixar de ter cárie? Toda vez ter uma cárie nova no dentista. Chega disso? Então, tem que voltar para a profilaxia. Escuta, toda vez, já fez raspagem, já fez cirurgia e ainda tem doença periodontal? Olha, chega isso. Paciente, eu tenho um jeito de você nunca mais ter isso. Ele regala um olhão, porque nenhum dentista falou isso. Mas eu falo e eu ensino como é que vai fazer. Nunca mais ter isso. É possível? É possível. Professora, como é que nós vamos controlar o que o paciente come? Como é que nós vamos controlar a doença que ele tem, garantindo a regularidade? Olha, as pessoas estão tão carentes de informação, que qualquer dentista que explique alguma coisa a mais de mandar escovar os dentes 3 vezes ao dia, que já vai ter benefício. Está tão batido, porque na minha antiga anamnese eu perguntava quantas vezes escovava por dia. E o paciente respondeu que ele escovava 5 vezes ao dia e passava fio dental 3 vezes ao dia. Olha,
3 vezes ao dia nem eu passo, tá, fio dental. E não tem porquê, porque a gente tem outro paradigma do biofilme dental hoje. Mas assim, e abre a boca do sujeito, uma boca de lixo, cheio de coisa. Por quê? Porque o paciente está respondendo aquilo que ele está cansado de ouvir. E ele fala da vida ideal dele, ele não fala daquilo que é a condição real dele. O que vai falar nessa palestra? Não vai mandar escovar os dentes, porque se você fizer isso, ninguém vai aparecer. Você vai falar de várias coisas, vai contar as histórias de etiopatogenia, vai falar histórias do biofilme, vai falar sobre as histórias da cárie dentária, você vai falar sobre saúde sistêmica, você vai dizer que quando limpa no meio dos dentes e sangrar não é normal, você vai dizer que ficar comendo bolachinha todos os dias e não limpar no meio dos dentes vai ter problema. Tem que falar sobre isso, porque a gente tem um grande problema na odontologia, isso é da escola, isso é curricular, porque curricularmente, por exemplo, a enfermagem tem uma disciplina de pedagogia na enfermagem, e a gente não tem esse tipo de formação. Enfim, o que a gente tem que fazer? A gente não consegue resultado, porque não está dentro dos parâmetros curriculares de ninguém, porque isso vem lá de cima, que você tem que ser um educador em saúde bucal. E só que é o seguinte, eu entendi dentro de toda minha caminhada da odontologia que a única forma de eu ter resultado no consultório particular é a partir do momento que eu resolvi transformar o meu paciente. E descobri que isso valoriza a minha odontologia de todos os dias. Por quê? Porque o meu paciente me escuta. Nossa, doutora, ninguém falou isso. Nossa, ninguém falou isso. Estou explicando a etiopatogenia de doença. Estou explicando a etiopatogenia de doença perimplantar. Ninguém falou isso. Nossa, por que ninguém me explicou isso? Porque ele não sabe, porque ninguém explicou. Porque está no DNA da odontologia só fazer procedimento. E a gente não está fazendo tratamento, não está fazendo conscientização e orientação. E aí é o seguinte, outra dica para quem trabalha no serviço público. Você quer uma dica boa de tema? Pega um caderninho, deixa debaixo da sua mesa lá e escreve o que é que o paciente não sabe e quais as dúvidas mais comuns. Ponto. Você vai tirar da comunidade o que é que as pessoas estão sabendo. Por exemplo, tem gente que acha que sal dá tártaro. Se comer muito sal dá tártaro. Gente, não é isso. Tem que entender que outras coisas vão dar. Ah, porque eu tomo muito chimarrão, por isso que eu tenho tártaro. Não tem nada disso. Tem que conseguir desmistificar. Doutora, qual que é a melhor pasta? Para com isso, tem que explicar. Se alguém está perguntando qual a melhor pasta, é porque está achando que a pasta é a pasta mágica que vai curar a doença periodontal, que é o bochecho mágico. Quem vai curar a doença é o conjunto do profissional com o paciente. A gente consegue fazer, né? Não tem outro caminho. O caminho é, quando a gente educa, o paciente acha importante, quando ele acha importante, ele te valoriza e ele está disposto a pagar mais. E sabe por que eu sei disso? O paciente ignorantão, no bom sentido, tá? Ignorante porque ninguém ensinou, de saúde bucal, ele acha tudo caro, ele tem uma caminhonete estacionada na frente do consultório, aí ele teve uma endo, e ele quer que arranque aquele dente. Sim, ele é o fazendeirão, mas ele não quer botar outro dente porque ele não entende nada. Por quê? Porque para ele aquilo não tem valor. Ninguém explicou para ele o valor de um dente. Ninguém explicou para ele o valor de um dente que vai impedir uma migração patológica. Ninguém explicou para ele que ele vai começar a entrar em colapso oclusal, que ele pode ter problema postural. Gente, os fisioterapeutas da minha vida, os meus conhecidos, as fisioterapeutas, elas falam que nada altera mais a postura do que a mastigação. Elas falam assim, é olho, é pé e a oclusão que alteram a postura, porque são os 3 pontos que acabam equilibrando isso. Voltando a falar sobre que a gente tem que acreditar que retornar é importante, tem um recém-formado que mandou uma mensagem por direct ontem, que ele falou assim, que ele me segue agora no Peridiária sempre, e hoje ele é recém-formado, trabalha numa clínica, e a dona da clínica quer saber qual a mágica que ele faz, que os pacientes adoram ele e que voltam sempre. A mágica é tudo isso que eu falo no Peridiária, que está baseado naquilo que a gente faz na prática de todos os dias e dá certo. Tem que seguir essa sequência. Retornando, falei que a gente não pode ficar repetindo, a gente tem que acreditar de verdade que retornar é importante e que a gente tem que ter tempo de conscientizar.
Se você não tem tempo de conscientizar em algum momento, a gente vai virar só técnico, fazedor de coisas, e a gente pensa que a gente é o dentista super top da galáxia pela quantidade de procedimentos que a gente fez. Enfim, depois a gente fica reclamando, chorando as pitangas, porque nada muda, que o paciente não valoriza, porque o paciente não volta. Ele não volta porque ele não entendeu, de verdade. O dia que ele entender de verdade, através das histórias que colam na cabeça, que a gente conta aqui no Peridiária, ele vai voltar. O dia que ele conseguir compreender o quanto isso é valioso para ele, ele vai voltar. É o seguinte, e a proposta é que você seja um vendedor de sonhos. Venda o sonho. O sonho da odontologia, aquele nosso sonho adolescente, quando a gente entrou na faculdade, eu quero transformar esse mundo, eu quero livrar o mundo das cáries. Que tal o sonho de você não ter mais doença bucal? Que tal o sonho de você não ter os dentes estragados? Que tal o sonho de não ter cárie de novo? Aí você vai escutar o paciente, agora de uma forma personalizada, quando a gente fala no consultório, de que você vai poder dizer para o paciente que ele qual que é o medo dele, né? Que você vai vender esse sonho dele. Por exemplo, o paciente que tem medo de dentista vende o sonho de não ir mais para o dentista, nem para tomar anestesia, nem para ter o dente furado, mas só para eu estar cuidando dos dentes. Eu vou estar limpando, vou estar prevenindo. Pronto, vendeu o sonho de uma odontologia super confortável, zero dor. Sugestão, não fala de dor, tá? Não fala de dor, que o paciente fica, ele volta tudo aquilo que ele já viveu de dor em consultório. Confortável, paciente. Ah, o paciente tem medo de gastar? Vende o sonho de uma odontologia barata. Qual que é a odontologia mais barata do mundo? Manutenção preventiva comigo, porque você já deve ter ido em todo mundo e todo mundo faz a mesma coisa. Eu faço diferente. E higiene em casa do jeito que eu tô te orientando. Ponto. Acabou. Não adianta fazer de qualquer jeito. E é por isso que você tem que vender o sonho do paciente, que você vai ser o profissional super diferente que vai oferecer isso para o paciente. O sonho dele. Qual que é o sonho dele? É medo de dentista? Ó, odontologia sem dor. Ó, é medo de gastar? Odontologia confortável. Toda vez que eu vou pro dentista, tô com o dente estragado. Vende o sonho de não ter mais dentes estragados. É possível, sim? Você conhece a etiopatogenia, não vai ter mais doença? Ah, tô perdendo dente, toda vez perco um dente a mais. Pois é, já pensou o dia que você tiver 70 anos, fica banguelinha, vai comer com o quê? Vai ter dinheiro para colocar implante? Então é melhor cuidar do que tem. Venda o sonho de poder ter dente. Que não é verdade que todo mundo tá fadado a perder os dentes. Que não é verdade que a cada gravidez você ganha um filho e perde um dente. Não é verdade. A gente tem condições de mudar isso. O que é isso? É criar consciência, dizer, educar, explicar. Quem está em serviço público, por que você não começa a trabalhar nas redes sociais para começar a dizer isso? No Peridiária, atenção dentistas Peridiária, a gente tem uma proposta firme, a gente vai torná-los educadores em saúde bucal, tá? Porque essa é uma grande necessidade das pessoas. As pessoas estão muito, muito, muito carentes de informação direcionada. E os próximos módulos de presente, as próximas reuniões de Zoom, elas vão ser disso. E a última dica, que é a dica de ouro para quem está no consultório odontológico, tá? Mas quem tiver no serviço público e desejar fazer isso, pode fazer, tá? Do fundo do coração, é uma caridade sem tamanho. Você vai começar a criar um relacionamento com os pacientes. Por quê? O paciente vai retornar quando ele começar a ter um relacionamento com a sua pessoa, com a sua clínica, onde ele vai receber periodicamente alguns informes, onde você vai estar sempre conversando com ele. Como vai fazer isso? Terminou o procedimento, manda um áudio pessoal, e ele vai sentir assim, nossa, a doutora falou comigo, como foi? Foi tranquilo? Tá confortável? E o paciente falou assim, é mesmo, eu não tô com a gengiva toda lacerada, como foi das outras vezes, com outros profissionais. Puxa, é verdade, eu não tenho sensibilidade pós-operatória pós-raspagem, como foi das outras vezes. Olha, foi bem tranquilo, a minha gengiva não tá toda machucada, tá tudo bem. E que bom. Outra coisa que os dentistas fazem, tem dentista que manda áudio com orientação de saúde bucal. Tem dentista que está mandando vídeo com orientação de saúde bucal. Os pacientes adoram. Tem uma dentista que conseguiu um super sucesso durante a pandemia dos pacientes que se sentiram cuidados porque andou mandando vídeo de higiene bucal. O que é o vídeo que ela faz, tá? Ela edita tudo no celular, ela
grava, ela filma macromodelos, coloca a explicação do macromodelos. Ela nem fala. São os vídeos onde ela ensina a técnica de escovação de um jeito diferente. Eu falei que o paciente não quer ouvir de técnica de escovação. Ele não quer ouvir a mesmice. Ninguém quer ouvir diferente. Mas um bonitinho, um videozinho, com brilho, com legendinha, mostrando como passa fio dental em implante, como passa fio dental na prótese, como é que faz para isso, para aquilo. Tudo isso vira orientação. Tudo isso transforma a vida do paciente.